começar a nossa aula então com uma oração com o Felipe, tá? Soberano Deus, eterno Pai, gratos, meu Pai, somos por mais essa oportunidade em que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, Pai, para aprender mais sobre a Tua palavra, que é infalível, inerrante e que é suficiente, meu Pai, para nos direcionar, para nos instruir, para toda a verdade, para nos trazer, meu Pai, vida através da Tua palavra. Pedimos que, por meio do Teu Espírito, o Senhor possa nos conduzir nessa aula, para que essa aula possa ser proveitosa para ensino, para instrução, e para que nós possamos crescer, meu Pai, em graça e conhecimento, a cada dia mais em Tua palavra. Tudo isso, meu Pai, entregamos a Ti em oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos então aqui para a nossa aula de hoje, que vai falar sobre... Deixa eu só ajustar a câmera aqui, pronto. Deixa eu ver aqui, tem um som aberto aqui. Deixa eu ver aqui. Ótimo, tá bom. Nossa aula de hoje, então, é a aula de número 13, tá? Sobre manifestações espirituais. Tá? Eu vou colocar aqui o Samuel aqui no segundo plano aqui, beleza? Ótimo aqui. Que saiu aqui. Ótimo aqui. Beleza, meus irmãos, eu mandei um materialzinho para vocês. Se vocês não viram, vejam depois, tá? É bem interessante porque vai de encontro ao que a gente está falando aqui, tá? Qualquer perguntinha, vocês dão um toque aí para mim, levanta a mãozinha ou então faz a pergunta no chat aí que a gente responde, tá bom? Vamos lá, então. Nossa aula número 13, aula sobre manifestação espiritual. Então, como introdução da nossa aula, nós queremos pensar nisso aqui, tá? Que a vida cristã é uma vida essencialmente espiritual, todos nós concordamos com isso, tá? Essa é uma premissa, né, da teologia reformada. A vida cristã é essencialmente uma vida espiritual. Por quê? Porque há um mito, né, há uma falácia como uma crítica para a teologia reformada, dizendo que nós somos muito acadêmicos, somos muito teóricos, porém nós não temos espiritualidade ou vida cristã. Isso é uma falácia, como se vida cristã fosse balbuciar palavras, desconexada com tudo, como se fosse rolar no chão, ou sair correndo, bater palmas ou coisa do gênero, né? Nós não acreditamos nisso, isso não tem nada a ver com vida cristã e muito menos com uma vida cristã essencialmente espiritual. Então, se você é um cristão autêntico, e se você é um cristão autêntico, logo você tem vida cristã. Logo, você sendo um cristão autêntico que tem vida cristã, a conclusão é que você é espiritual. Isso chama-se premissa. Então, a premissa é: todo cristão tem vida cristã. Vida cristã pressupõe vida de espiritualidade. A conclusão é: todo cristão autêntico é espiritual. Tá bom? Isso é um ramo da filosofia e cabe muito bem para nós aqui. Então, é impossível um cristão autêntico não ter vida, uma vida essencialmente espiritual. Isso está lá em João 3, né? Versículo 6 ao 8, esse texto, ou essa passagem, Jesus vai falar sobre o novo nascimento, que é aquele que não nascer de novo, né, ele não terá uma... Eu vou aqui conjecturar, tá? Ele não terá uma vida cristã, tá? Ele não terá uma vida com Deus, porque ele precisa nascer de novo. Então, espera-se isso de alguém, tá? Com essas características, que tem essas características, na verdade, e de forma intensa e seja experimental em sua vida. Então, o que se espera de alguém com essas premissas, né, ou com essas características, é que ela tenha uma intensa experiência em sua vida. Então, o que se espera de um cristão autêntico é que ele produza na sua vida essas características que está no texto de João 3, 6, 8, né, e em geral na Bíblia toda, né, de um cristão espiritual.
Qual é o problema? Qual é a problemática aqui? O problema é que quando olhamos para os dois tipos bem comuns de cristãos hoje, nós percebemos dois extremos. Percebemos dois tipos de cristão que se opõem, né, e que levam a dois extremos. E nós vamos tentar aqui, o desafio nosso nessa aula, tá, é achar o meio disso aí, o moderado. Nem a cá e nem ali. Tá? Nós vamos tentar conduzir-nos para um lado moderado da coisa. Bom, alguns estão o tempo todo falando em experiências com anjos, revelações, profecias, sonho, língua estranha, etc. Né? Então, talvez vocês, por não conviver com o ramo da teologia da igreja cristã que pratica esse tipo de coisa, talvez para vocês muitas coisas são novas. Né? Porém, esse tipo de coisa, né? Essas experiências angelicais, revelações, profetadas, a pessoa que sonha, né? E ela entende que o sonho dela é Deus falando com ela de forma real, as línguas estáticas, né? Ou espirituais, como eles chamam, ou estranhas, né? Tudo isso faz parte dessa ala, né, extrema, que elas dizem que todo o tempo elas estão tendo isso. Então, todo o tempo está falando com anjo, né? Todo o tempo está tendo revelação, todo o tempo está tendo profecia, né? Sonha mais do que tudo, né? Não pode pisar na igreja que está falando língua estranha, ou não pode ouvir um hino que já começa a dar como eles dizem, né, uma rajada, um brado de língua estranha. Tudo isso para mostrar uma espiritualidade. Tá? Bom, mas temos aí uma outra ala, um outro extremo, né, de um outro lado que se opõe a esse lado de cá, o lado místico do cristianismo, que é o lado em que eles acham que a vida cristã é apenas uma questão de saber, de adquirir conhecimento, de adquirir intelectualidade. Né? Então, eles entendem que vida cristã é isso. Quanto mais você entende, mais você tem vida cristã, e aí você descarta certas coisas de não sentir. Por exemplo, é normal nessa ala que busca o saber, busca o conhecimento, busca a intelectualidade, recusar, por exemplo, a emoção de você ouvir um hino, de ouvir uma pregação e você se emocionar com aquilo. Eu lembro uma vez que eu conversava com alguém de fora, né? E eu falava, né, da nossa igreja e tal, falava assim, poxa, como eu gosto de ouvir as pregações do reverendo Sérgio, né? Como toca profundamente ao meu coração, né? Aí a pessoa diz assim, eu não gosto não porque ele faz a gente chorar demais, então eu não gosto tipo assim, a crítica dela era que a pregação era muito emocional, como se fosse um problema isso, né? Como se fosse o fim do mundo, ou um pecado gravíssimo, um pecado capital, você se emocionar ouvindo uma pregação, ouvindo um hino, né? Não, então por quê? Porque elas estão no lado extremo, assim como o lado cristão místico, né? Que a todo tempo está tendo uma experiência fenomenal, uma experiência atípica, né? Bom, no caso deles não é atípico, no caso deles é sempre, né? Então está sempre tendo uma experiência fora dos meios comuns. O outro lado diz o quê? Que não, que nós temos que buscar o saber, temos que ser intelectual. Então torna-se um crente acadêmico, né? Que ele fica tão distante da palavra que naquilo que a palavra requer de um crente que tem a vida cristã, ele vai achar pressuposto para negar aquilo diante da sua radicalidade. Ok? Qualquer pergunta, só entrar e avisar. Não? E aí, a nossa pergunta é, qual é o tipo de cristão mais autêntico? Né? Qual o tipo de cristão mais autêntico que nós podemos entender? Será que um desses dois aí, eles estão encaixados ou englobados ou estão inseridos neste grupo de cristão autêntico? Bom, pelo jeito que nós vimos aqui, não, né? Não. Deixa eu colocar aqui, sair fora aqui. Bom, vamos lá. Então vamos entender o que a Bíblia fala sobre um crente maduro, né? Sobre um crente que tem uma vida espiritual. Bom, primeiro existe a necessidade de ser o quê? Maduro. Existe uma necessidade de maturidade, tá?
Na cidade de Corinto, onde tinha a igreja, lá na cidade, né, a igreja de Coríntios, existia uma igreja que parecia ser ao mesmo tempo muito espiritual e ao mesmo tempo muito imatura, né? Olha só o que Paulo diz sobre essa igreja. Vamos ler lá 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 ao 7. Olha o que o apóstolo Paulo diz acerca desta igreja, né? Uma igreja que parecia estar nos dois extremos ao mesmo tempo, né? Se é que é possível, né? Olha o que diz. A minha versão é um pouco diferente da de vocês, mas a ideia é a mesma. Vamos lá. 1 Coríntios 4, do 1, do 4 ao 7. Paulo diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhe foi dada por ele em Jesus Cristo, pois nele foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, né? Bom, parece uma igreja bem espiritual, convenhamos, né? Olha o que Paulo está dizendo dessa igreja, né? Uma igreja que ele elogia, olha só, é uma igreja que Paulo sempre dá graças a Deus por causa dela, por causa da graça que lhe foi dada a essa igreja em Cristo Jesus. Essa igreja foi enriquecida em tudo, né? Em toda a palavra, no conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre eles, e para eles não faltam nenhum dom. Olha só, nenhum dom falta para aquela igreja. Paulo diz isso ali, está bem claro ali no versículo 6, né? No versículo 7. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. E os de hoje achando que são espiritual, né? Essa pangada aí achando que tem intimidade com Deus, que é espiritual. A igreja de Corinto tinha todos os dons, né? Todos os dons espiritual. E Paulo diz assim: enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Olha que interessante, né? Mas vamos lá, continuando essa igreja? Então vamos lá. Ela era uma igreja espiritual, porém, contudo, todavia, vamos lá para o versículo 10, ver a falta de maturidade dessa igreja. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vós. Antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Por acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Olha aí que interessante, né? Uma igreja com todos os dons, uma igreja espiritual, porém uma igreja imatura, né? Então, Paulo aqui não está dizendo que os coríntios não eram convertidos, mas que não estavam agindo como convertidos. Então, olha que interessante. Paulo não está dizendo que esses irmãos não são crentes, né? Mas Paulo está dizendo que eles não estão agindo como crentes convertidos. São coisas diferentes. São crentes, porém a ação deles distingue, né, de uma ação de um convertido. Por isso, por essa razão, os chama de crianças em Cristo. Nem sempre percebemos o sentido trágico das palavras de Paulo. Olha só que interessante o exemplo, né? Uma criança que age como criança é um motivo de alegria, mas não é verdade? Uma criança, quem tem criança aí, a Manu, né? A gente que conhece, tem sobrinhos ou que conhece crianças pequenas, é uma alegria. A criança pequena, mesmo a criança na sua fase de criança,
é uma alegria para todos. Quem é que não gosta, né? De brincar com a criança, de estar ali, que ela traz, a criança mostra a sua pureza, a sua inocência, mostra toda a sua conectividade com a sua idade, traz, né, um conforto, uma alegria aonde ela está inserida. Mas um adulto que age como criança é uma tragédia. Não sei se vocês conhecem ou conheço, né? Um adulto que age como criança é o fim, né, da coisa mesmo, né? É um negócio patético. Eu conheci algumas pessoas, inclusive uma senhora de 50, próximo aos 50 anos, que ela se vestia como uma jovem de 20, 21 anos, né? Agia como se fosse uma jovem de 20, 21 anos, né? Queria estar inserido somente nessa faixa etária dos jovens. Era uma mulher de 50 achando que tinha 20, 21 anos, né? Uma tragédia. Isso quando nós não pegamos aí adultos de 20, 22, 25 anos tendo atitudes de criança de 10 ou 12 anos, né? Ou até menos, né? Então, é muito complicado isso, tá? Muito desconexo, né? E mostra o quê? O que mostra isso? Uma imaturidade. Paulo, então, está falando de uma igreja inteira, tá? Que já tinha idade para ser adulta. Depois Paulo vai falar assim, vocês já deveriam estar, né, para a igreja que deveria ser madura, Paulo fala, vocês já deveriam estar comendo uma comida mais sólida, mas vocês ainda estão tomando leite espiritual, né? Ou seja, leite que é para criança. Então, Paulo exorta essa igreja inteira, que já tinha idade para ser madura e tinha todos os recursos para isso, mas não passava de uma criança. Por isso que Paulo começa dizendo, olha, vocês foram agraciados por Deus, né? Vocês têm todos os dons, né? Vocês estão esperando Jesus, porém, há divisões entre vocês, há celeuma entre vocês, há preferência entre vocês, né? Isso mostra a imaturidade dessa igreja. E esse tipo de retardo, meus irmãos, é muito pior do que o físico ou do que o mental. O tipo de retardo espiritual, ele é muito pior. Se nós demos o exemplo aqui de uma criança, né, um adulto que age como criança, ou aquelas pessoas que nasceram com um problema cognitivo, né, que elas aí não tem como, é uma doença mesmo, elas nasceram assim, elas agem como criança a vida inteira, porém o corpo dela vai evoluindo, mas a mente dela não vai. Isso é uma doença, né, um problema cerebral. Mas o problema espiritual é muito pior do que o físico, do que o mental. Porque alguém retardado mental não pode ser condenado por suas atitudes, né? Mas um retardo espiritual, sim, pode, pois é um retardo por opção, tá? Então, alguém que tem um problema cognitivo, seja ele causado por uma doença de nascimento, ou seja ele por uma disfunção ao longo da sua vida, né? ou por um fator social, a pessoa que ela retarda a sua vida espiritual, ela vai responder por isso porque é algo por opção. Então, eu não posso ficar agindo como se eu fosse um novo convertido depois de 20, 30 anos de cristão. Eu tenho que já estar o quê? Eu tenho que estar ensinando, né? Então, a gente tem muitos homens e mulheres na sua faixa etária da idade média, né, da idade já da maturidade, que deveria ser, que eles deveriam estar ensinando os mais novos, mas eles precisam ser ensinados, porque ainda são bebês espirituais, crianças espirituais. Isso é um problema muito grande, tá? A gente vai ver o resultado desse problema aí. Bom, vocês viram lá que a igreja de Corinto ela possuía dons, né? Então, qual é a finalidade do dom? Uma pessoa madura, um crente maduro, precisa saber qual é a finalidade do dom e talvez aí nós responderemos, né? Responderemos aí o porquê que essas pessoas agem falando de manifestação espiritual, por que elas agem da maneira que eu mandei nos vídeos para vocês, ou o porquê que elas fazem, né, aquele tipo de balbúrdias, né, ou de coisas semelhantes, né? É verdade, Felipe. Eu peguei aqui agora o recado. Realmente, só voltando a um parágrafo atrás, né?
Calvino, bem lembrado, Calvino, que é um reformador, era chamado de teólogo do Espírito Santo porque tinha uma vida cristã, tinha uma vida com Deus, né? E assim como Calvino, John Bunyan, né? E tantos outros aí, os puritanos, né? Os puritanos eram fantásticos nessa questão de zelo da vida espiritual, né? Tinha a sua radicalidade, mas tinha a sua questão da vida cristã que era muito devota a Deus. Então, essas pessoas, né, elas sabem qual é o objetivo do dom. Uma pessoa madura na fé sabe o porquê de um dom. Então, olha o que diz Paulo na mesma carta que ele envia para esses irmãos que tinham os dons, né, tinham uma espiritualidade, né, ou eram pessoas crentes, mas não tinham maturidade. Paulo diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Tá? Então, Paulo está dizendo que os dons não é para edificação próprio, mas é para a edificação da igreja. Tá? Isso está bem claro. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Tá? Então as pessoas têm que saber disso. Por essa razão, Paulo ensina que o amor é o dom superior e deve ser buscado acima de qualquer outro dom. Né? Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, né? Seria como o metal, como o sino, e ele vai dando as características por que não vale não ter o amor, não ter o amor e ter todos os outros dons é estar contrário daquilo que o Evangelho propõe ao crente espiritual. Porque não adianta ter dons e não ter amor, porque os dons são para servir, né? Os dons são para atender a igreja de Cristo. Tá? O amor nos faz enxergar que os dons não são dados para autobenefício, mas para benefício do outro. E aí nós começamos já a perguntar, né? Por que as pessoas, então, fazem o que fazem e não trazem um benefício para a igreja? Por que essas profecias ou predições, né? Não são profecias, são predições que causam medo, né? Eu lembro que uns tempos atrás, na igreja que a gente congregava, tinha-se o medo da profeta, né? Tinha uma profeta lá, e quando ela ia profetizar, já todo mundo ficava com medo e falava assim: hoje fulana de tal vai estar na igreja, hoje então, né, eu vou ficar lá no cantinho, ou então nem vou para a igreja porque ela revela tudo, né? Ela revela tudo. Então, o dom não é para ter medo, porque o dom ele é para edificação e ele é também para correção, para nos ajudar a servir a Deus melhor. Então, não teria nenhum problema se esse dom fosse usado para benefício da igreja, tá? E não para que a pessoa tivesse um status de super crente, daquele que tem intimidade com Deus e todo mundo teme quando chega aquele profeta, tá? Continuando. Qual o papel dos profetas e profecias, né? Bom, então já sabemos que os dons, eles não são um auto-benefício, mas eles são um benefício para o outro. Tá? É importante saber isso, tá? Os dons, Deus nos dá para servir, ou deu ao longo do tempo, durante a história da igreja, para servir. Bom, as revelações do período edêmico, né, e patriarcal, chamado de teofania, nós chamamos de teofania. Bom, deixa eu seguir aqui, depois eu falo. Então, nos tempos de Adão e nos tempos de Abraão, Deus se revelava por forma de teofania. Deus aparecia em forma de um ser, muitas vezes por anjos, como aquela passagem que Abraão, né, como diz aí, Abraão comeu com anjos, ceou lá com anjos, falou com anjos, ele reconheceu que aquele anjo com que ele falava não era um anjo qualquer, mas era o próprio Deus, né, numa forma teofânica, né, Adão, né, também, então depois Jacó. Então todas essas passagens e outras mostram a aparição de Deus aos homens de forma teofânica. Deus se revelou aos homens por forma teofânica, de teofania. Deus, fania, aparição. É a aparição de Deus, tá, em forma humana, tá? Em forma humana e de forma audível, né? A voz de Deus era ouvida, tá? Deus falava diretamente com o povo. Bom, Deus também se revelou
através de Moisés, né? Temos aí as revelações de Deus a Moisés. Quais são essas revelações? Está lá em Deuteronômio 34:10, tá? Isso é um texto importante a gente ler. Deuteronômio 34:10. Diz assim, cadê 34:10? Está aqui, 34:10. Diz assim, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais, maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Né? O 12, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os seus feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Então Moisés, ele revelou Deus, né? Deus foi revelado através de Moisés com sinais e prodígios que, diz a Bíblia, nunca se foram conhecidos, né? Nunca ninguém jamais mostrou tamanho poder, né? Como foi feito através de Moisés. Nós chamamos isso de revelação progressiva. Deus vai progredindo na sua revelação aos homens, né? Fala através de teofania, fala direto com o homem. E agora, a segunda parte aí, ainda temos a parte dos profetas, né? Deus fala através de profetas, que é de Moisés até João Batista, né? Então Deus, ele fala através dos profetas. Como é que Deus fala agora? Através do seu profeta, através daquele a quem Deus derrama o seu Espírito Santo e ele passa a ser boca de Deus, passa a ser então um instrumento do Senhor, passa a ser um arauto de Deus para anunciar aquilo que Deus quer falar ao seu povo, né? Números 12 já começa a falar sobre isso, tá? Nós temos aí todos os profetas maiores e menores, e se encerra até João, porque o que Jesus disse? Jesus disse que João Batista foi o último profeta, né? Que não se teve ninguém antes dele nem depois dele, mas João Batista foi o último profeta. Então, o período de profecias começa em Moisés e vai até João Batista, tá? Então, Deus falou por meio de profetas ao seu povo. Irmão Samuel, então como que ficam os profetas de hoje? Calma lá, sossega aí que a gente vai chegar lá, tá? Não deixa a panela no fogo queimar, fica de olho aí, mas nós vamos falar. Tá? Quando Jesus, então a terceira parte agora é o quê? Quando Jesus veio ao mundo, ele estabeleceu uma nova aliança, novas revelações vieram, especialmente na pessoa do seu filho. Tá, em Hebreus 1, Deus no passado nos falou aos pais, aos profetas, e hoje nos fala através do filho. Então, Jesus Cristo agora é a revelação de Deus. Como é que Deus se revelou ao homem? Através do seu Filho de forma plena, total. Não há outra revelação de Deus tão plena, tão perfeita quanto em Jesus Cristo. Jesus é a revelação máxima de Deus. A Bíblia diz que ele é a imagem visível do Deus invisível. Então Deus fala através dos pais, de forma teofânica, fala com os pais por forma teofânica, fala com o mundo antigo, né? De Moisés até João Batista, através de profecias. Os profetas eram os instrumentos de Deus. E agora Jesus vem para estabelecer a vontade de Deus. Agora Jesus Cristo é a revelação de Deus à humanidade. Ele se revelou a nós, né? Bom, após a ascensão de Jesus Cristo, principalmente no período dos Atos dos Apóstolos, enquanto o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, Deus se revelava através de dois ministérios. É muito importante isso, tá? Então, enquanto o Novo Testamento ainda está sendo compilado, está sendo ainda estabelecido, né? Enquanto nós não temos um Novo Testamento que fala da nova aliança, das novas revelações, da pessoa de Jesus Cristo, né? Daquilo que conduziria a igreja dentro da vontade de Deus, nós temos agora dois meios de Deus falar com o seu povo, de Deus se revelar ao seu povo. O primeiro é o ministério dos apóstolos. Então, quem são os apóstolos? Representantes legais de Deus. Tá?
aqueles que falam por Deus, aqueles que Deus se revela a eles, aqueles a quem Deus autorizou para executar a vontade de Deus, tá? Do Senhor. Então, e o segundo? O segundo é o ministério dos profetas, tá? Esse ministério dos profetas, que é um pouco diferente dos profetas do Antigo Testamento, tá? Eles tinham uma diferença, uma pequena diferença com os profetas do Antigo Testamento. Tá? Eles tinham dons extraordinários, né? Na sua, não mais como o profeta do Antigo Testamento tinha, que o Espírito Santo vinha sobre a pessoa e depois saía. Tá? Agora não, agora o Espírito Santo, a partir de Atos 2, foi derramado de forma total sobre os cristãos, e agora o Espírito Santo, na nova aliança, ele reside, mora, habita no cristão. Tá? E ele, habitando no cristão, também traz sobre a vida cristã, a vida dos cristãos, os seus dons extraordinários. Então, neste período, existia um ministério que praticava dons extraordinários. Tá? Irmãos, e não é porque a gente é reformado que a gente tem que negar isso. Não tem como você negar. Está escrito na Bíblia. Né? Eles curavam, eles tinham revelações, né? Eles faziam dos dons extraordinários. Está escrito lá. Não tem como a gente arrancar isso da página da Bíblia para defender a nossa teologia reformada. Está lá. Né? Tá? Mas a gente vai chegar no que a gente crê hoje ainda, baseado nos nossos catecismos, tá? Que são verdades tiradas da Bíblia. Bom, então eles tinham dons extraordinários. 1 Coríntios 12, 12 fala disso, Marcos 16, 12, Atos 5, 15, né? Por aí vai, tá? Todos esses textos que nós temos aqui, vamos escolher um para ler aqui. Vamos ler Atos 5, Atos 5, 15, tá? Só um deles para a gente ver que a igreja praticava, né, os dons extraordinários, com uma diferença enorme em relação aos dias de hoje. Tá? E aí a gente vai ver por que esses dons ficaram restritos ao colégio apostólico. Tá? Vamos lá para Atos capítulo 5, versículo 15. Tá? Atos capítulo 5, uma passagem bem conhecida, que a gente sabe o contexto que aconteceu ali, né? Os apóstolos estão reunidos, fazendo a coletagem, né? Para que pudesse essa coletagem ia beneficiar toda a comunidade, mas aí nós temos o caso do Ananias e de Safira que querem lubridiar os apóstolos, né? Então vamos lá, versículo 15, só para a gente ler, tá? Diz assim, vamos ler o 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também, 16, afluíam também multidões nas cidades para próximas de Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados pelos espíritos imundos, todos, eu quero que vocês grifem essa palavra, todos eram curados. Tá? Porque faz muita diferença para a gente depois analisar isso. O que se fazia aqui na época? Levavam os doentes, colocavam em uma espécie de... como está na moda, vocês vão entender. Era um parecido com um hospital de campanha. Era feito lá nas ruas de Jerusalém, nas proximidades onde os discípulos estavam. A sombra de Pedro, a sombra de Pedro, não é que a sombra curava, mas o poder de Deus através de Pedro fazia com que, pelo menos até a sombra de Pedro, produzia milagre para curar aquelas pessoas. Mas o detalhe, que todos eram curados, tá? É o que diz o texto aqui. Todos eram curados e todos aqui é todos mesmo, tá? Então, eles tinham esses dons extraordinários e escreviam textos inspirados e considerados como escritura. Vamos lá para 2 Pedro, que é uma diferença que os de hoje não têm, né? Que aqueles que se dizem profetas hoje não podem ter de jeito maneira, né? Eles não podem ter nem a primeira parte do que nós já lemos e muito menos a segunda parte do que a gente vai ler agora, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 16, diz assim:
Primeira Pedro, calma lá. Primeira Pedro não, segunda Pedro. 3:16, 14:16. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor, significa salvação, como também gozo no amado irmão Paulo, peraí que é outra versão aqui, vamos ler de novo aqui, 14 ao 16, deixa eu ver se eu estou lendo certo. Bom, vamos lá de novo então, pegando de novo. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem contra as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, Pedro está afirmando aqui que o texto que Paulo está escrevendo, o apóstolo Paulo, é considerado escritura assim como os que os apóstolos estão escrevendo. Então, Pedro considera aqui um escrito inspirado, que isso só é possível se a pessoa fosse apóstolo, ou fosse um discípulo diretamente ligado ao apóstolo para escrever. O apóstolo redigia e o discípulo escrevia. Tá? Então, isso só quem tinha o dom de inspiração para escrever a Escritura, somente os apóstolos. Tá? Os de hoje não conseguem escrever nenhum livro de autoajuda aí. Né? Quando escreve mal ainda. Bom, não há mais apóstolos hoje. Eu sei que eles ficam chateados quando o reverendo Augusto Nicodemos fala isso, escreve livro, né? Eles ficam chateados, postam lá, hashtag chateado, ficam de mimimi, mas é isso. Não tem mais apóstolos hoje. Por quê? Pois ninguém hoje pode dizer que tem todas essas características. Alguém pode escrever escritura hoje? Não. Viram Jesus? Não. Então eles não podem ser apóstolos, porque eram pelo menos esses dois requisitos que se tinha para ser apóstolo. Ter visto Jesus, né, e ter inspiração para escrever escritura. Tá? E os profetas, como que ficam eles também nos dias de hoje? Será que existe profeta nos dias de hoje? Porque nós conhecemos aí que a maioria das igrejas cristãs da ala carismática tem aí os seus profetas. Bom, também este era um grupo especial que falava sobre inspiração do Espírito Santo. Temos aí a questão do Ágabo, né? Atos 11, Judas e Silas, Atos 15, e outros, e mais outros que estão espalhados pelas Escrituras, né? Então, a questão é, podemos ter esses profetas hoje? Vamos lá. Nesse sentido que Paulo está colocando, ou que Pedro e Paulo estão colocando nas Escrituras, especificamente os dois, não há mais apóstolos e nem profetas nos dias de hoje. Por quê? Nós vamos chegar lá. Pois esses ofícios faziam parte do ministério formacional e fundacional da igreja. Eita, difícil agora, né? Está lá em Efésios 2:20. Eram dois ministérios que serviam de base de formação para a igreja. Então, a igreja estava sendo formada em cima desses dois ministérios, porque o colégio apostólico e os profetas, eles vinham, né, agiam, dando forma à igreja e ajudando a igreja na sua formação inicial. O colégio apostólico tinha a incumbência de ensinar as Escrituras, falar sobre Jesus, e os profetas tinham a função de dar, né? Não quero usar essa palavra, dar crédito, não, mas tinham a função de credenciar, embora eu não quero usar essa, mas vamos colocar essa, credenciar aquilo que os apóstolos estavam dizendo, que Jesus Cristo os revestiu de poder, que Jesus Cristo revestiu a sua igreja de dons. Então, os profetas vinham com essa função de credenciar aquilo que estava sendo pregado.
Então, eles serviam de formação, né? A igreja estava sendo formada em cima dessas duas plataformas e também estava sobre este fundamento. Vamos ver, para a gente confirmar isso, vamos lá em Efésios 2:20. Acho que é interessante a gente ler isso aí, Efésios 2:20. Tá? Para a gente poder entender, porque Deus não dá nada, né, nenhum tipo de dom, sem nenhuma causa, sem nenhum motivo específico. Deus olhou para o céu e falou: vou dar dons para eles pularem, para eles falarem línguas, para eles saltarem, para eles se auto-vangloriarem que são profetas, que são não sei o quê. Se alguém achou primeiro do que eu, abra o microfone aí e lê, tá? Por favor. Pode falar? Pode ler. Pode ler, Felipe. Não, pode ler, Vanduza. Você nunca leu? O Felipe vai dar essa gentileza para você. Pode ler? Pode ler. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Exato, é isso aí. Então, os apóstolos e os profetas, eles estavam o quê? Eles serviram de formação e fundamento para a igreja, tá? Por quê? Porque a Bíblia ainda não estava completa. Eles não tinham ainda o livro sagrado todo fechado, ainda estava compilando, o Novo Testamento estava sendo escrito, tá? Então fazia sentido ter profetas e ter apóstolos. Bom, a Bíblia fala sobre o dom de profecia. Então por isso que não pode ter profeta hoje também, tá? Embora tinha ali o ministério profético, mas esse ministério profético não tinha profetas. Tinha aquele que profetizava, que era bem diferente de ser profeta. Exemplo, deixa eu dar um exemplo claro para vocês entenderem. Eu posso não ser alguma coisa, eu posso não ser alguém formado em alguma coisa, né? Mas eu posso saber fazer aquilo. Eu posso ter o dom, por exemplo, eu posso ter o dom de tocar música e não ser músico. São coisas diferentes. Eu posso ter o dom de culinária e não necessariamente ser alguém, um cozinheiro, um masterchef ou algum profissional da área, né? Então, são coisas distintas. Embora os exemplos foi bem ruim, mas esses daí que eu encontrei para agora, tá? Então, a questão aqui existia-se o dom de profecia, diferente do Antigo Testamento, que tinha-se profetas, né? Existia até a escola de profetas. Agora, na Nova Aliança, tem o dom da profecia. Os profetas, os homens de Deus, né, do Novo Testamento, eles recebem o dom da profecia pelo Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 12, fala sobre isso, e 14 também, que acho que o 14 ele é mais forte nisso, falando sobre os dons de profecia dados aí pelo Espírito Santo. Paulo diz que este dom deve ter o quê? Proeminência na igreja. E aí, né, não precisa ser muito inteligente, né? Nós somos bastante inteligentes, mas não precisava ser tão inteligente assim, né? Qual é o dom proeminente nas igrejas carismáticas hoje? Não precisa nem pensar duas vezes, né? Língua estranha, né? Notem, se o dom proeminente hoje nas igrejas de hoje são as línguas estranhas, eles estão errados. Porque Paulo está dizendo que o dom que deve prevalecer é o dom de profecias e não o dom de línguas. Notem que nós não pegamos no pé deles, nós amamos os nossos irmãos carismáticos, temos orado por eles para que eles encontrem a verdade, para que eles não permaneçam no erro. Mas notem como é simples, é só ler as Escrituras. É só ler, não precisa deixar de ser pentecostal, não precisa deixar de ser carismático, é só ler as Escrituras e saber, espera aí, se na minha igreja o dom de línguas é o proeminente, a minha igreja está errada. Porque a Bíblia diz que o dom que deve prevalecer é o dom de revelação. Né? Mas vamos chegar lá. Então, para que serve o dom de revelação? Tá? Que aí alguém vai assistir e fala assim, então falaram lá que tem que o dom de revelação continua, então tem que... por que a igreja presbiteriana não tem o dom de revelação? Né? Vamos lá. O dom de profecia serve, né,
ou dom de profecia, né? Eu falei revelação, substitui por profecia. O dom de profecia serve para edificar, exortar e consolar. Por isso que ele deveria, nas igrejas do primeiro século, ser proeminente. Não tinha sentido prevalecer em língua estranha, porque língua estranha não se edifica a igreja, mas se edifica a si próprio, Paulo diz. Né? Não tinha sentido o seu dom de revelação, porque a revelação ele revela alguma coisa que vai acontecer, ele prediz algo que pode vir. Né? Não tinha sentido ter outro tipo de dom proeminente do que o dom de profecia, porque a profecia ela exorta, ela edifica e ela consola. Né? Está lá em 1 Coríntios 14:3. Muitos identificam esse dom como a pregação da palavra de Deus, e é o uso correto que eu entendo ser. A profecia, depois ela vai ser alinhada, ou vai ser entendida, melhor dizendo, como a pregação, porque o pregador, ele profetiza acerca da verdade do reino, acerca da palavra de Deus. E a pregação ela traz o quê? Edificação, ela traz consolo e ela exorta. Quantas vezes nós não fomos exortados através da palavra? Quantas vezes não fomos edificados através da palavra de Deus? Ou sempre somos, né, na verdade? E consolar, não precisa nem falar, né, meus irmãos? Somos sempre consolados pela palavra de Deus, principalmente em dias como este que nós vivemos. Quando nós lemos a palavra, somos consolados por ela. Né? Esses dias eu estou relendo a Bíblia de novo, e eu estou em Gênesis, né? E aí eu comecei a ver a história de Jacó e Esaú. Né? Jacó precisa fugir porque o seu irmão Esaú ficou furioso com ele, porque ele enganou seu pai lá, se vestindo com a roupa de Esaú e ganhou a bênção do seu pai, a bênção do primogênito, e já tinha aproveitado o momento em que Esaú estava com muita fome, e aí comprou a sua primogenitura por um prato de lentilha. E aí Jacó, a pedido da sua mãe, tem que fugir, tem que vazar para não morrer, porque Esaú espalhou lá no arraial e falou assim, ó, deixa meu pai morrer, minha mãe passar o luto da minha mãe, que eu vou dar um jeito nesse cabra para ele não me enganar mais ninguém. Ele não escapa de mim, não. E Esaú era caçador. Né? Aí, beleza, Raquel ouve isso, fala, meu filho, corre, vai para a casa do meu irmão, lá, Labão, fique por lá, né? E case-se por lá, né? Case com nossos parentes, forme família por lá. O tempo passa, no mínimo, dizem aí os historiadores que passa-se mais de 20 anos, né? Jacó fica 14 para casar com Raquel, depois tem mais 7 trabalhando para Labão, uns 21, 22 anos. Aí ele resolve voltar. Né? E é bonita essas duas atitudes que me chamam muita atenção e me trouxe uma reflexão e me consolou, né, acerca da vida que a gente leva. Porque Jacó volta, mas Jacó não volta para reinar. Jacó não volta para mostrar, eu sou o primogênito, a profecia tem que se cumprir sobre mim, porque estava predito que do ventre da minha mãe sairia 2 e o maior serviria ao menor. Então, logo, eu sou o chefe aqui do clã, eu vou dominar tudo aqui. Não, ele manda uma tropa à frente, né? Protege os seus filhos por blocos, né? Primeiro as servas, depois a primeira esposa, depois a serva, depois Raquel, a quem ele amava, e seu filho José, né? José. Deixa no fim. Então ele manda uma comitiva à frente, uma comitiva muito boa. Você imagina uma comitiva com tudo que tinha de melhor. Ele não manda aquilo que ele tinha de ruim em termos de riqueza, ele manda aquilo que ele tinha de melhor, né? O melhor do gado, manda pratas, manda especiarias, manda coisas boas, né, na frente, e diga, quando vocês encontrarem meu irmão, diga, este é um presente do seu irmão, do seu servo, né, que muito te quer bem, etc, etc. E quando Esaú vê Jacó de longe, e Jacó teme, né, fala assim, não sabe a reação de quem está mais de 20 anos querendo te matar, né? Mas a reação de Esaú é uma reação linda também, porque ele corre até Jacó e abraça e beija Jacó, e os dois choram de alegria por rever-se. Né? Deus tratou do coração de Esaú durante esses 21 anos, né, aproximadamente, mostrando, tirando toda a ira, todo o rancor, tirando toda a amargura do coração de Esaú, né? E acalma o coração de Esaú. É o tempo que Deus também prepara o caráter de Jacó. Notem que interessante. Deus trabalha no coração de quem está irado
que Deus trabalha no caráter de quem precisava tirar uma pecha, né, de caluniador, de enganador, de trapaceiro. Deus muda o nome de Jacó, mas muda o seu caráter. Deus muda o coração de Esaú. Os dois se encontram, uma alegria, uma festa maravilhosa. Jacó se humilha de novo, Esaú diz, não, você é meu irmão, venha comigo, vamos festejar. E aquela coisa maravilhosa. Então, é isso que a palavra de Deus faz, né? Ela nos consola, mostrando que ainda que as situações pareçam ruins, pareçam que não vai ter mais conserto, Deus é o Deus que trabalha para mudar coração iracundo e é o Deus que trabalha para mudar caráter, né? Isso é maravilhoso, né? Isso nos enche de alegria. Quando eu li isso aqui, meu coração se encheu de alegria, né? Se encheu de gozo, porque esse é o poder da palavra, é a profecia da palavra, né? Que é trazer edificação, que é nos exortar, que é nos consolar. Por isso, ao longo do primeiro século, a igreja ela entendeu que a pregação ela também era a profecia, era a profecia. Mas, mesmo assim, não quer dizer que toda a profecia é verdadeira, né? Pois Paulo e João dizem que devemos julgar as profecias, que é outra coisa que os irmãos carismáticos deviam avaliar pelas escrituras, né? Se tem profecia, elas podem ser julgadas, mas vai julgar para você ver, vai julgar que você é convidado a se retirar de qualquer igreja que você está tocando no ungido, né? Não pode julgar. O cara pode ter a vida toda errada, o cara pode ser caloteiro, pode ser marido de duas mulheres, pode ser adúltero, pode ser o que for, pode falar palavrão e ter visto. Mas se ele profetizou na igreja, você não pode tocar nele, você não pode falar, você não pode julgar, né? Então é bem complicado e isso deveria se colocar a palavra em ação. Aqui, 3, opa. Vamos lá. Deu uma paradinha aqui, opa. Aqui já foi, né? Bom, línguas estranhas. Vamos falar um pouquinho das línguas estranhas, que faz parte das manifestações espirituais praticadas por uma ala da igreja, né? Bom, primeiro que esse termo, língua estranha, não tem na Bíblia, tá? Não tem na Bíblia língua estranha. Aqui eu não estou com a Bíblia de Novo Testamento aqui, mas lá é línguas espirituais, tá? Não é línguas estranhas, línguas espirituais. Mas deixa isso para um outro momento. Bom, o adjetivo usado para língua, ou seja, língua estranha, não faz parte do texto grego. É o que eu estou dizendo para vocês. Não está lá no texto grego esse língua estranha. É um acréscimo na tradução. Aí é o João Ferreira de Almeida que colocou isso estranho, porque também era o contexto, era o entendimento na época que se traduziu. E o que prejudicou muito o entendimento do leitor, diga-se de passagem, tá? Prejudicou-se muito quando você lê a língua estranha e não língua espiritual, né? Bom, primeiro tem que entender isso. Então, a língua estranha não tem no grego, tá? Tem línguas tem línguas e numa outra versão grega tem línguas espirituais. Mas o certo lá é línguas, tá? E não línguas com nada atrás. O João Ferreira de Almeida colocou porque era uma língua, ele entendeu que era uma língua, pelo contexto, uma língua que não era humana, e aí ele colocou línguas estranhas. Bom, segundo, as línguas faladas em Pentecostes, no livro de Atos, eram idiomas humanos e não línguas estranhas ou estáticas. Isso também é fácil você ler pelo texto, tá? Pelo próprio texto, você vê isso lá, porque eles recebem o Espírito Santo, eles recebem línguas repartidas como de fogo, e embaixo o testemunho das pessoas que são maravilhosos. Inclusive, esse testemunho fez com que o movimento pentecostal carismático, depois de 100 anos, mudasse o milagre. Houve uma mudança no milagre. Porque até o 101º ou 102º aniversário do movimento pentecostal no Brasil, o milagre estava na pronúncia. Os discípulos e os apóstolos pronunciaram uma língua, um idioma espiritual. Então, eles falaram em línguas espirituais. Mas depois de 102, 103 anos de milagre comprovado, o milagre mudou. Um dos seus grandes exegetas do movimento pentecostal, entre todos aí, né? E aí os outros abraçaram a prática, mas eles entenderam que o milagre não foi a fala, mas foi o ouvido. O Espírito Santo iluminou os ouvidos daquelas pessoas que diziam: mas não estamos ouvindo as grandezas e as maravilhas de Deus no nosso próprio idioma? E lá estavam gente de Pardos,
gente da Grécia, gente da Ásia, da Itália, de vários lugares. Aí nós temos um problema. Vamos lá. Trabalhando com a hipótese de que seja verdadeira esta premissa, né, de que os ouvidos foram agraciados pelo Espírito Santo. Nós temos um problema grave, porque quem recebe o Espírito Santo são os discípulos e não as pessoas que estavam lá. Segundo, aquelas pessoas não eram convertidas, elas não eram cristãos professos, eram pessoas comerciantes que estavam ali para fazer seu comércio. Então, o Espírito Santo não veio sobre os discípulos, mas veio sobre essas pessoas. E mais, o Espírito Santo deu dons a essas pessoas que nem professas eram e nem compromisso com o Evangelho, com Cristo tinham. São problemas que eles devem responder aí, né? E espero que eles procurem, achem uma desculpa, porque senão vai ficar meio desconexo com o texto, tá? Mas o fato é que as línguas ali eram línguas humanas, e notem que interessante. O testemunho é de que aquilo que os discípulos falavam, né, o idioma que eles falavam, grego, italiano, espanhol, japonês, ou todos os idiomas da época, anunciavam a grandeza de Deus, anunciavam, né, a grandeza do Senhor Deus. Eu não acho que eu não mandei para vocês, mas depois eu mando. Um desses de hoje aí, ele fala coisas sem sentido nenhum. Ele fala, porque e aí fala uma língua que não dá para chamar aquilo de língua, né? É um ajuntamento de consoantes, e dá-se como se for línguas espirituais ou estáticas. Isso não pode ser, é uma falácia, tá? Não tem como ser isso aí. Atos 2:8 mostra isso claramente, tá? Mostrando que as línguas eram humanas. A própria palavra usada no texto indica que a língua ouvida. E é muito interessante, Felipe, Vanusa, tá? E depois os demais que vão assistir aí no grupo, e você que está nos assistindo pelo YouTube, é interessante porque é só ler o texto. Não precisa fazer uma ginástica hermenêutica, né? Ou criar um espantalho. É só ler o texto. O texto diz que eles ouviam, a língua era ouvida, né? Qual era ouvida? Era a língua materna dos povos que estavam em Jerusalém. Então, o que eles ouviam lá? Nos seus próprios idiomas. Então, os apóstolos falavam e eles ouviam, né? Por exemplo, Pedro falava em grego e os gregos ouviam no seu idioma. Filipe falava em espanhol e os hispânicos ouviam no seu próprio idioma. Bartolomeu falava em italiano e os italianos ouviam lá na sua língua italiana, ou latina que seja, né? Os portugueses, e aí vai. Todos ouviam na sua própria língua materna. É só ler o texto, tá? Tá muito claro. E aí muitos reconhecem a diferença em dizer e dizem ser aquelas línguas dos anjos, o que não se sustenta pelo próprio texto, né? Então nós não precisamos brigar com os nossos irmãos pentecostais, não precisamos entrar no campo da hermenêutica ou da exegese. Fala, irmão, leia o texto. Vamos ficar só com a leitura do texto. Não precisa de exegese, não precisa de hermenêutica. Lê o próprio texto usando as regras da língua portuguesa. Embora o texto seja grego no seu original, na nossa tradução, é só usar a língua portuguesa. Vamos ler lá o que diz o texto? A Bíblia não diz que o dom de língua de nações mudou para o dom de línguas angelicais. A Bíblia não diz isso. É uma falácia. A ideia de línguas angelicais surge... Samuel. Oi. Quem chamou? Desculpa. Tá cortando Dentro você. do... Tá cortando você aí. Só gostaria de fazer uma pergunta. Sim, pode falar. Dentro do texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19, Paulo diz assim, que falo mais língua do que todos vós. Uhum. Todavia, eu antes de falar palavras da minha própria inteligência, para também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida.
Nesse caso aqui, nesse versículo 14, isso seria uma evidência de que as línguas faladas ali pelos coríntios eram idiomáticas. Sim, embora picotou a tua fala todinha, mas deu para mim entender. Você fala de 1 Coríntios 14, 14, né? Onde Paulo fala que ele louva a Deus. 14, isso mesmo. 14, não, 18, né? Que ele fala mais línguas do que os demais, isso. Sim, é línguas humanas. Paulo, ele diz que... Por quê? No contexto, ele está vindo na pegada do capítulo 13. Né? Ele está falando lá a questão do supremo amor. Na verdade, ele já vem do 12 falando dos dons. E aí do 13 ele já entra na questão do amor, né, como bem supremo. Por quê? Porque no 12 ele está respondendo um problema do capítulo 1, que é o quê? A desunião, que é a segregação, o partidarismo. No 12 ele mostra, todos somos do mesmo corpo, né? Então uns têm um dom disso, um dom daquilo, mas todos somos do mesmo corpo. E aí vem o capítulo 3 dizendo, o amor, né, nos une, porque não adianta nada você ter um dom se você não tem amor, você vai ser o quê? Um segregador, vai causar divisão, vai continuar fazendo tudo aquilo que vocês estão fazendo. E no 14, ele vai falar então acerca dos dons, né? A utilidade dos dons e a quem o dom traz benefício. E ele está dizendo, olha, eu falo mais língua do que todos. E Paulo realmente, diz os historiadores, né? Tem um livro que eu tenho aqui sobre o apóstolo Paulo, um calhamaço de 500 e poucas páginas, ou mais, né? Ele fala que Paulo falava pelo menos por baixo aí de 10 a 15 idiomas. Paulo era um homem fora do normal para sua época. Paulo falava latim, grego, né? Isso aí já Paulo dominava de lavada, as línguas originais do povo hebreu, né? Tanto o aramaico quanto o hebraico. Paulo nadava nisso aí. Paulo tinha uma... Por quê? Porque Paulo era um homem, né? Que foi preparado por Deus ao longo do tempo, justamente como Moisés no Antigo Testamento foi preparado para ser um estadista, para conhecer todo o Egito Antigo, para conhecer os circunvizinhos do Egito, né? Foi preparado para isso, e porque ele seria aquele que ia guiar o povo para a Terra Prometida. Então precisava desse conhecimento geográfico, precisava desse conhecimento de línguas, precisava desse conhecimento de culturas, precisava desse conhecimento, né, dos outros povos para ele poder guiar o povo. Paulo, a mesma coisa. Paulo, ele é preparado por Deus, é capacitado por Deus ao longo dos tempos, e os idiomas que Paulo vai adquirindo ao longo disso é fruto de dons, desse dom, né, que eu coloco que aprender um idioma é um dom, porque coisa terrível aprender idioma. Eu estou sofrendo agora no seminário com 4 gramáticas, né, 3 fora o português. Então é complicado, tem que ser dom de Deus para aprender um outro idioma, que você aprender toda a semântica, toda a gramática, né, todas as regras, e ainda ter que pronunciar aquilo de maneira correta, né? Então não adianta você chegar e falar I am, não, tem um jeito certo de falar I am, né? Então você tem toda a desenvoltura. Paulo diz, olha, eu falo mais língua do que vocês. Então, sim, eu entendo que sim, Felipe. Aponta para Atos 2, mostrando que aquilo não é uma língua espiritual, mas é uma língua humana. Paulo está dizendo, olha, vocês... vou aqui parafrasear Paulo, eu vou aqui tentar contemporaneizar a fala de Paulo, né? Paulo está falando, vocês falam aí em outro idioma, se regozijam nisso, mas eu falo muito mais do que isso, né? Eu falo muito mais do que vocês que falam aí 1 ou 2 idiomas, né? Eu posso me comunicar com qualquer povo, né? Então, aponta assim, no meu entender, aponta para lá para Atos 2, mostrando, firmando que ali é uma língua realmente humana mesmo, tá bom? Não sei se respondeu. Respondeu? Qualquer coisa, depois eu mando um texto mais explicado aí. Então, nós precisamos reconhecer que essa diferença só aconteceu por causa do texto de 1 Coríntios, né? Onde está lá, ainda que eu fale a língua dos anjos, né? E não tiver amor, de nada seria. Bom, alguns estudiosos entendem que Paulo está fazendo aqui uma regra da nossa língua portuguesa que diz, vai apontar para uma suposição, né? É como se Paulo estivesse dizendo assim, se fosse possível falar a língua dos anjos, né? E eu tivesse essa possibilidade, né?
se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou o prato que tine. Então, muitos entendem que Paulo aqui está usando esta linguagem, tá? De suposição, tá? Para mostrar para eles que, ainda que fosse possível isso, tá? Ou como a gente diz, quer ver um exemplo legal? Como a gente diz assim, você fala assim, bom, nesse tempo de política, né? Maravilhosos exemplos que a gente lembra só da política, né? Todos nós, lá no fundo, a gente fala assim, se eu fosse presidente da República, eu fazia uma limpa nisso aqui, eu mandava todo mundo embora, né? Eu criava leis para isso. Se você fosse, né? Se você fosse possível você for, mas você não é, tá? Você não é presidente e não tem essa possibilidade, não tem essa chance de fazer isso que você quer fazer baseado numa possibilidade futura, ainda que isso fosse possível. É claro que para muitos de nós não é possível mais, porque você teria todo um caminhar que seria difícil, né? Então, Paulo está dizendo, se fosse possível, se é possível isso, ter a língua dos anjos, né? E eu tivesse, mas não tivesse amor, nada seria. Olha, vamos pensar de novo com a inteligência, com a razão, né? Razão e espiritualidade andam juntas, né? Se língua estranha é algo comum, dado por Deus, dado um dom por Deus, nós temos duas coisas nesse texto aqui. O Paulo não falava em língua estranha, que é muito esquisito, né? O apóstolo Paulo ter todos os dons como parece que ele tem, mas não ter o dom de línguas. Ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ou esse dom realmente não era algo praticado pelos irmãos do primeiro século. Para Paulo falar, ainda que eu falasse a língua dos anjos, nós temos essas duas hipóteses. Ou não era um hábito comum da igreja, não era algo que os irmãos soubessem, que tinha-se, porque se alguém falava em língua lá, então, opa, alguém falou, então é possível que eu fale também, então eu vou buscar. Ou Paulo não tinha. E se Paulo não tem, aí nós temos um problema com a vida do apóstolo Paulo muito grande, porque a maioria dos estudiosos entende que Paulo foi um homem que teve os dons na sua forma plena e completa. Tá? São problemas que os nossos irmãos carismáticos precisam nos responder. A quem sabe, aí, ouvindo aí, eles nos respondem. Né? Bom, nesse texto, Paulo está dizendo que ainda que ele falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Ou seja, ele está enfatizando uma supremacia do amor. É o texto de 1 Coríntios. O texto de 1 Coríntios não é para dizer que tem língua estranha, porque Paulo fala lá em 1 Coríntios, ainda que ele fala... Não, o texto de 1 Coríntios é falando do dom supremo, o maior dom de todos, que é o amor. Tá? Na lista de dons espirituais em 1 Coríntios 12, 28, o dom de línguas é colocado em último lugar de importância. Olha que interessante, né? O dom de línguas, né? E é interessante que outra coisa também, para se pensar quando a gente lê, né? Por exemplo, se eu perguntar assim, Felipe e Vanusa, quantas línguas vocês falam? Possivelmente vocês vão falar assim, olha, eu falo fluentemente uma língua singular, mas estou estudando outra língua. Tá? Vocês não podem... Se vocês falarem assim, eu falo, se a Vanusa chega a falar, eu falo duas línguas. Eu vou falar assim, então abre o microfone, Vanusa, e fala qual outro idioma que você fala além do português. Aí ela vai falar, eu falo espanhol, eu falo inglês, eu falo russo, sei lá, de repente a Vanusa fala russo, a gente não sabe. Então, entende que o próprio texto nos responde, se o dom é de línguas, pressupõe, então, mais do que um idioma. Se o texto de 1 Coríntios está falando língua dos anjos, né, pressupõe uma língua só. Então, o texto de Atos 2 não pode ser língua dos anjos, porque seria língua e não línguas no plural. Então, aponta para uma pluralidade de idiomas, e o texto de 1 Coríntios, numa suposição, aponta para uma suposição de uma língua, de um idioma apenas. É só ler o texto, né? Os nossos irmãos, infelizmente, eles não têm muito apreço pela leitura, pelo jeito, né? Os exegetas, né? E aí acaba passando para o restante do povo aquilo que o texto não diz, né? Bom, aí tem 1 Coríntios 12, 29, diz, nem todos falam línguas. E aí?
Mas outro problema para os nossos irmãos carismáticos que diz, não, você tem que falar, você tem que receber, porque o selo é segundo, como diz John Wesley, né? A segunda bênção do crente é o batismo com o Espírito Santo é evidenciado em línguas, que é pior ainda, né? Diz que a segunda bênção do cristão após o céu é o batismo com o Espírito Santo é evidenciado em línguas. Então, se a pessoa não fala línguas, ela não foi batizada no Espírito Santo. Mas Paulo está dizendo que nem todos falam línguas. E aí? Eu fico com Paulo, né? Com todo respeito a John Wesley e aos carismáticos e pentecostais, eu fico com Paulo. Se Paulo está dizendo que nem todos falam línguas, naquela época nem todos falariam, é porque nem todos falariam mesmo em línguas e ponto, né? E até porque qual a vantagem, qual o benefício para a igreja tem se um de nós falarmos aqui chinês? Bom, hoje tinha que a gente ia poder lá mandar uma carta para o Xi Jinping lá falando o que a gente quer para ele. Melhor chinês não, deixa o chinês de fora. O que teria de benefício para nós falarmos o russo hoje, né? Kazovsky, né? Que teria de benefício para a igreja? Nenhum, a não ser para a gente poder se gabar, falar eu falo russo, consigo ler Dostoiévski, consigo ler as obras, né, da filosofia russa, consigo ler os escritos russos, só vou entrar aqui no Facebook da Rússia fazer amigos russos, né? Nenhum benefício para a igreja. Então, não tem sentido ter esse dom sem ter um benefício para a igreja. Bom, a Bíblia deixa claro que nem todos foram batizados com o Espírito Santo, falar em línguas, porque o entendimento do Espírito Santo do batismo é diferente do que os nossos irmãos carismáticos entendem. Nessa época aqui, em que os dons estavam vigentes, né, ser batizado com o Espírito Santo era ter a morada do Espírito Santo definitiva no cristão, assim, logo após a conversão. Ele era convertido e recebia o Espírito Santo, né, sobre eles, mas eles não evidenciavam dons nenhum. A maioria não evidenciou dom nenhum dom. Eu não sei de onde tira essa fobia no sentido bom da coisa, né? Não tem fobia no sentido bom, né? Mas eu não sei onde eles tiram essa coisa, sabe, enfática, sabe, essa construção em cima de tem que ter o dom, tem que falar, tem que manifestar um dom, sendo que a Bíblia diz que não, né? É simples, a Bíblia diz que não. Muitos desses homens que estão aí, Atos 4, Atos 8, Atos 9, receberam o Espírito Santo e não manifestaram dom, né? Então é muito, muito curioso isso. O dom de línguas não é um dom de fala estática. A fala estática, né, é aquela fala balbuciada que parece que só tem consoante e não tem nenhuma vogal. É algo ininteligível. É a mesma coisa de eu falar... vou pegar aqui, deixa eu ver alguma coisa que é... De eu falar... Ebalé, lecocê, detrocê, marequê, arolê. Vocês entenderam alguma coisa? Não, né? É uma fala desconexa. Não existe uma gramática nessa fala, não existe regras verbais nessa fala, regras gramaticais nessa fala. Não dá para identificar o verbo, não dá para identificar o sujeito, não dá para identificar adjetivo, não dá para identificar advérbio, não dá para identificar, né, o elo de ligação entre as frases soltas. Não tem como você entender nada disso, né? E aí, se eu soltar isso na igreja, misericórdia, é uma alegria fantástica lá, parece que desceu Deus no céu, na terra mesmo, né? E não é assim, né? Então, essas línguas, a língua que se produzia, ou as línguas que se produziam no tempo do Colégio Apostólico, não eram línguas estáticas. Alguns acham base para isso em 1 Coríntios 14:2, nós já vimos que não, mas Paulo está simplesmente falando que para quem não entende, aquela língua se transforma em mistério. Não para Deus, mas para os homens. É uma coisa de eu chegar e falar com vocês, por exemplo, eu vou ler aqui para vocês, tá? Essa língua existe, tá? Follow the way of love and agree, desire, spiritual, gifts explicit, the gift of prophet. For a one who speaks in a tongue does not speak it to man, but to God. Vocês entenderam alguma coisa? Talvez algumas palavrinhas ali, né? God, prophets. Não, 1 Coríntios 14 em inglês. Mas quem vai entender? Se vocês não entenderem isso, Paulo está dizendo, não tem proveito nenhum, né? Vocês não tiveram proveito nenhum disso aí, porque só fala quem entende. Eu entendi o que eu falei, né?
Eu entendi o que eu falei, tá? Mas quem ouviu, né, não entendeu. Então, não foi para Deus, mas para homens, né? No caso que eu falei aqui, eu falei para mim mesmo, eu falei para o meu consolo, para a minha edificação, mas não para a edificação do corpo de Cristo, tá? Então é isso. Senão, por isso que tinha que ter tradução. Então, se eu estiver lendo isso aqui, mas alguém estiver lendo, alguém diz assim, ó, o que eu li, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, porque quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Pronto, todo mundo entendeu. Então, por isso precisa ter o quê? Um intérprete, né? Se não tem intérprete, então aquilo se transforma em um grande mistério. Não para Deus, que Deus soube o que falou, o que foi falado, né? Deus sabe, se eu pregar em espanhol, inglês ou francês, Deus vai entender. Agora, para a minha comunidade que está me ouvindo, não vai me entender. Então fica sendo um mistério para as pessoas. A prova decisiva de que o dom de falar em línguas, em 1 Coríntios 12, 14, é realmente a capacidade de falar em línguas em outros idiomas, é dado no texto de 1 Coríntios 14, do 20 ao 21. Né? Foi aquela até que o Felipe perguntou, né? O Felipe falou de Paulo falando que ele fala em muitas línguas. Né? E Paulo dá continuidade, ó, no 20 ao 21. Irmãos, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei, por meio de homens, de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Está claro. Assim, mais claro do que isso é impossível, né? O próprio texto está respondendo até aquilo que você perguntou uns minutos atrás, Felipe. A lei está dizendo que por outras línguas e por outros lábios de estrangeiros falarei a este povo. Né? Então está muito claro que a prova de que falar em línguas é realmente capacidade de falar outros idiomas, porque essas outras nações tiveram agora o evangelho, né? Ouviram as verdades do reino, ouviram a verdade sobre o Filho de Deus nos seus próprios idiomas. Os discípulos, se vocês perceberem isso, eu acho que eu já disse isso em aula, mas no Antigo Testamento nós só temos uma evangelização fora de Israel. Jonas. Jonas é o único livro e é o único personagem do Antigo Testamento que evangeliza fora de Jerusalém. O evangelho, o evangelho do reino estava restrito ao povo de Israel, aos judeus, né? Mas cumprindo-se Isaías, né, que diz que haveria uma luz sobre os gentios, o Novo Testamento, então, a morte de Cristo, ela abre o quê? Ela abre o leque para a pregação do evangelho em todo mundo. Quando Cristo pisa na cabeça do diabo, agora o diabo não pode mais enganar as nações. O diabo agora não pode mais impedir que o evangelho alcance. Irmãos, mais 10 minutos a gente termina, tá bom? Vocês tenham paciência um pouquinho. Oi. Esse texto de 1 Coríntios 14, 21 é uma referência de Isaías 14, certo? Exato. Ela liga lá para Isaías 14, tá? Por isso que eu citei Isaías, que Isaías fala isso, né? Que seria anunciado aí aos gentios através do seu próprio idioma. Então tá claro, é só ler a Bíblia que se responde, tá? O dom de línguas foi profetizado no Antigo Testamento, né? E significava falar em idiomas estrangeiros, tá? Tá muito claro isso aí. Paulo permitia o autêntico dom de línguas fosse exercitado na igreja, mas com regras. Quais eram as regras para que o dom de línguas fosse exercitado na igreja? Que se falasse 2 ou 3 no máximo. Que houvesse intérprete. Se não houvesse intérprete, que ficasse quieto a igreja, tá? Então, se não tivesse quem interpretasse o inglês, o francês, ou o árabe, ou o russo, era para que ficasse quieto na igreja, falando consigo sozinho. Portanto, se eu estiver lá na igreja lá, com vontade de dar glória a Deus em espanhol, se não tiver quem traduz, eu devo ficar quieto. Tá? Paulo diz, ó, que falem 2 ou 3. A gente vê isso, vamos lá, pela regra. A gente vê isso nas igrejas hoje? 2 ou 3 no máximo? Não. Tem intérprete? Na maioria das vezes, não. E quando tem, o intérprete ele interpreta uma coisa que você não consegue entender. É mais fácil entender o que está falando do que quem está interpretando. Então, são essas problemáticas que a gente encontra. O dom de língua que se verifica nos dias de hoje, dificilmente, eu troco dificilmente,
não passa no teste. Esses dons que a gente vê nos dias de hoje não passam no teste bíblico por causa disso. Não falam 2 ou 3 e não tem intérprete. Tá? Então, já não passou no teste mesmo. Lá, cadê tudo? Sumiu. Aqui. Opa! Deu um... Bom, qual o problema que eles falam, então? Que nós somos assim porque somos frios, né? E essa outra ala, né, que é dos cristãos frios. Nós temos aí essa radicalidade aí, mas temos a ala dos cristãos frios. Eu vou dar uma adiantada aqui para a gente não esticar muito tempo, tá? O contrário também é verdadeiro, tá? Essa outra ala também é muito radical. Enquanto algumas igrejas estão se afundando na pseudo-experiências espirituais, que nós já citamos, outras estão verdadeiramente engessadas, tá? Engeladas, né? Não existe, mas vamos colocar lá, engeladas, então petrificadas na sua teologia e não permite a ação do Espírito Santo. Muitos convertidos se surpreendem quando chegam a uma igreja reformada e lá encontram um grande número de crentes acomodados, ranzinzas, críticos, pessimistas, inativos e infrutíferos. Veja como era a vida da igreja em Atos 2,43, era uma igreja ativa, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja fervorosa, né? E, olha só que interessante, o nosso Senhor adverte a igreja de Éfeso, justamente nessa sua o quê? Frieza espiritual. Diz isso, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, essa igreja, depois as outras igrejas são advertidas por causa da sua frieza, né? Da sua frieza espiritual, de não praticar a vida cristã. De novo lá, né? Vida cristã pressupõe uma vida verdadeira, uma vida cheia do Espírito Santo. Tá? Jesus manda lembrar do momento em que foi abandonado o primeiro amor por essa igreja. Os cristãos autênticos, ou cristão autêntico é aquele que equilibra a sã doutrina e o fervor espiritual. Eu não posso ser radical nem do lado nem do outro, né? Então, por exemplo, a radicalidade ela chega tanto do lado de cá, quer dizer assim, se você ouvir um glória a Deus na igreja, possivelmente todo mundo vai olhar e dizer assim, por que ela deu glória a Deus? É como se fosse um pecado horrendo dar glória a Deus. Se alguém se emocionar com o hino, está tocando o hino lá, né? Tá aquele hino maravilhoso, e Deus falando com a pessoa através daquele hino, a pessoa assim, você é pentecostal, está chorando no hino, é pentecostal. Então, dobrar o joelho, então, misericórdia, dobrar o joelho já se liga você a uma ala, parece que está cometendo um pecado inviolável, é um pecado maior de todos, assim, tem que pedir perdão a Deus, marcar uma hora no conselho e pedir perdão para o conselho porque você dobrou o joelho. Então não podemos ser radical nem de um lado nem de outro, tá? Porque a gente vai estar pecando. Argumentos dos continuistas, eles se baseiam em Samuel 18, tá? Depois você vai estar disponível para vocês, eu vou passar rapidinho. Samuel 18 diz o quê? Diz assim, ó, no dia seguinte o espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul e começou a ter manifestações proféticas no meio da casa enquanto Davi tocava a harpa como de costume. Mais adiante, no capítulo 19, 23, é dito também que ele, Saul, foi para Naiote, em Ramá, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele ia caminhando e tendo manifestações proféticas até chegar à noite em Ramá, em Naiote, em Ramá. Né? Sabemos pela história narrada em 1 Samuel, que Saul nunca foi regenerado. Isto é, nunca nasceu do Espírito, assim como Balaão em Números 22, né? E também 24. Judas Iscariotes, João 6, Atos 1, e Mineu e Alexandre, 1 Timóteo 1:20, e Demas, 2 Timóteo 4:10. Saul é um grande exemplo de um falso crente porque muitas vezes Deus usa descrentes para cumprir os seus propósitos soberanos, para abençoar e disciplinar os seus filhos, para libertar o seu povo da opressão das nações pagãs. Deus usou Ciro, por exemplo, como um rei que era um rei ímpio, e seu exército para assolá-los. Né? As nações, Ciro foi uma espécie de agente de Deus para combater as nações ímpias que estavam prejudicando Israel. E também, né, Deus sempre usa homens maus para cumprir os seus bons propósitos na vida do seu povo. Né? Então a gente tem sempre que entender isso. O que eles dizem, os dons continuam porque não precisa... nós temos casos de Saul, temos vários casos na Bíblia que Deus deu dons até para pessoas que não são crentes. Então não tem problema hoje os dons, a pessoa não ser totalmente convertida, não, porque o dom vai aperfeiçoando a pessoa. Bom, não aperfeiçoou nenhum desses. Nenhum desses daqui que receberam o dom ficou
melhorou a vida espiritual deles, e pelo contrário, pelo que diz a história, eles pereceram no seu pecado. Tá? Pereceram no seu pecado. Tá? Então, nós não podemos ter essa argumentação. Olha o que diz o Dr. Heber Carlos de Campos, né? Ele complementa acerca disso. Essa é uma atividade redentora com relação ao cativeiro de Judá da Babilônia, e essa atividade de Deus é vista claramente quando ele levantou Ciro para começar sua tarefa de trazer o povo que estava no cativeiro para a sua própria terra. Deus vai usar um homem ímpio para um propósito bom que Deus havia determinado de antemão, porque havia dito que libertaria o seu povo do cativeiro muito antes dele ser tomado como cativo. Né? É bem verdade que o Espírito Santo não se retira do verdadeiro cristão. Entretanto, o cristão pode sim entristecer o Espírito Santo através de pecados, né? Ou pode até extingui-lo, né? Como diz 1 Tessalonicenses, que é apagar a chama da sua presença através da prática renitente do pecado. Assim, o cristão fica endurecido e insensível, não conseguindo mais sentir a presença do Espírito Santo, a alegria da salvação em Jesus Cristo, como aconteceu com Davi, quando pecou contra Deus e descreveu essa experiência no Salmo 51, quando ele pede para Deus não retirar dele o Espírito Santo. Tá? Quando é dito que o Espírito Santo se apoderou de Saul, não significa que ele passou a habitar nele. Não, o Espírito Santo não morava em Saul, somente Saul fez aquilo que era para ter sido feito e saiu de Saul, deixando Saul ao seu pecado. Né? Em outras palavras, Saul não nasceu de novo, mas Saul continuou então agindo como um pecador, como alguém irreverente, como alguém não temente ao Senhor. Né? O Espírito Santo veio sobre ele, fez o que ele tinha para fazer e saiu de Saul, mas com outros, como Davi, o Espírito Santo, como os cristãos de hoje, o Espírito Santo habita na vida do cristão. Então, nós temos um outro texto interessante, eu vou só ler uma parte aqui do Gordon Clark. Ele diz assim, sobre esse mesmo texto sobre Saul, né? Este versículo indica que as políticas vitoriosas e sucessos anteriores de Saul em unificar Israel tinham sido realizadas por meio do Espírito do Senhor. O Espírito Santo lhe tinha dado sabedoria e força. Agora o Espírito Santo deixou Saul. O Espírito Santo pode habitar com um homem, especialmente um rei de Israel, divinamente selecionado, com diversos resultados. Contudo, depois que o Espírito Santo não vinha mais sobre Saul, visto que Deus o havia rejeitado, vemos um fato curioso descrito em 1 Samuel 18 e 19. É relatado que Saul teve manifestações proféticas e em palavras, manifestações espirituais dentro da sua casa quando Davi tocava uma harpa, porém não influenciado pelo Espírito Santo, mas por um espírito mau que vinha da parte do Senhor. Então tem que tomar muito cuidado com essas manifestações espirituais. O próprio apóstolo Paulo diz que essas manifestações podem ter 3 fontes: Deus, o homem e pode ser do maligno. Tá? Um grande erro que uma ala cristã corre é que ela não analisa de onde vem essa manifestação espiritual, que pode ser que essa manifestação espiritual provenha de uma fonte maligna. E aí a pessoa estará correndo um sério perigo. Concluindo, meus irmãos, devemos aprender, então, a discernir pelo conhecimento das Escrituras, né? E aí, por isso que foi importante essa parte que eu trouxe sobre Saul, sobre Ciro, sobre os demais personagens ali. Por quê? Porque a gente precisa ter discernimento pelas Escrituras do que é ação do Espírito Santo e do que não é ação do Espírito Santo. E como é que a gente faz isso? Pelo nosso discernimento teológico? Pela nossa interpretação gramatical? Pelo nosso domínio do grego e do hebraico? Não. Pelas Escrituras. Embora todas essas ferramentas sejam úteis. Pelas Escrituras. As Escrituras é uma regra fundamental que eu já disse para vocês lá no comecinho. A Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Tá? Por quê? Porque a Bíblia fala de si mesma. Então, a Bíblia ela interpreta a própria Bíblia. Textos mais fáceis são respondidos, textos mais difíceis são respondidos com textos mais fáceis. A Bíblia ela nos ajuda nisso. Então, podemos discernir essas ações espirituais pelo conhecimento das Escrituras. A verdadeira e falsa experiência espiritual é discernida pelo conhecimento das Escrituras. Então, se está dito lá que as línguas foram humanas, é humanas. Se está dizendo que se tem algum dom espiritual de línguas e deve ser dito 2 ou 3, é 2 ou 3 e não 100. Se está dizendo que tem que ter intérprete, tem que ter intérprete. Se está dizendo que não tem língua dos anjos, língua estática, é porque não tem. Se está dizendo que a profecia, ela não existe mais o profeta, mas o dom de profecia, que dado pelo Espírito Santo,
É isso e ponto. Nós temos que discernir se um sonho provém de Deus ou do maligno. Nós precisamos discernir, né, se uma revelação ela provém de Deus ou do maligno, ou da nossa mente mesmo. Tá? Precisamos ter esse discernimento. Se uma experiência espiritual não estiver em coesão com as Escrituras, tal experiência é falsa e deve ser rejeitada, como diz Martim Lutero. Ainda que caiam, deixa eu ver se eu lembro a frase, ainda que chovam milagres do céu, se não estiver de acordo com as Escrituras, eu rejeito. Né? Então, é isso aí, meus irmãos, para hoje. Próxima aula, falaremos sobre a ceia do Senhor, sobre a Santa Ceia. Né? Aula de número 14, lá na página 136. Espero que vocês tenham aí compreendido, né, a proposta que a gente tentou com essa aula. Tá? Que as dúvidas, se tiverem dúvidas, pode mandar lá no nosso pessoal que a gente responde para vocês. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por essa aula e agradecendo por tudo. Soberano Deus, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, porque o Senhor é nosso Deus, nosso único Deus, a quem rendemos honras, glórias e louvor. Te adoramos, Pai, porque reconhecemos que Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és o Deus, o único Deus a quem devemos prestar culto. Te louvamos porque grandes coisas tem feito em nossas vidas. Por isso, Senhor, glória seja dada a Ti. Obrigado por este momento em que podemos aprender sobre essa matéria tão importante, Senhor, que vai de acordo com aquilo que estamos vivendo no dia de hoje e que possamos aprender, Senhor, com a Tua palavra para não errarmos. Abençoa a vida da Vanusa, da sua família, a vida do Felipe e da sua família. Abençoa, Senhor, a vida de todos, do Carlinhos, da Ingrid, de todos os catecúmenos, que eles possam crescer no conhecimento da Tua palavra, para que possam professar a fé em Ti com convicção. Dá-nos uma ótima noite de paz e tranquilidade e também uma ótima semana para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Ótima semana a vocês, tá? Que o Senhor nos abençoe. Qualquer dúvida, lá no chat, lá no nosso WhatsApp, a gente tira as dúvidas, tá bom? Abraço a todos, fiquem na paz.